E há pouco o presidente Jair Bolsonaro fez o seu discurso na Cúpula das Américas e também falou sobre esse caso. Inclusive, nós temos imagens da fala do presidente Jair Bolsonaro e ele disse que desde o último domingo, quando o governo brasileiro teve a informação que os dois cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e também um brasileiro, o indigenista Bruno Araújo, desapareceram nessa região chamada de Vale do Javari, desde o primeiro momento, segundo o presidente da República, as Forças Armadas e também a Polícia Federal têm trabalhado justamente na busca incansável da localização dessas pessoas. O presidente Jair Bolsonaro não chegou a detalhar como funciona essa operação de resgate para achar essas duas pessoas, mas ele finalizou a fala quando tratava desse assunto, pedindo a Deus que sejam encontradas essas vidas na floresta amazônica. Então, o presidente Jair Bolsonaro, nesse encontro, nessa Cúpula das Américas, destacando também o trabalho do governo por meio das suas Forças Armadas e também da Polícia Federal, na tentativa de encontrar o britânico Dom Phillips e também o indigenista brasileiro Bruno Araújo. A Jovem Pan segue acompanhando esse caso. 2h42, então, vamos continuar com esse assunto. Conexão com Eliseu Caetano, Los Angeles, Califórnia. O Eliseu, como todos vocês sabem, ele mora, na verdade, no estado da Flórida, baseado em Miami, mas ele se deslocou para o estado da Califórnia para acompanhar todos os desdobramentos dessa Cúpula das Américas. Eliseu, ontem à noite, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se encontrou com o presidente norte-americano Joe Biden, né? Você tem detalhes desse encontro? Sim, Daniel, temos detalhes sim, viu? Muito boa tarde para você, para a Cláudia, para todo mundo que acompanha o Headline News. Bom dia aqui em Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos. A gente segue acompanhando mais um dia da Conferência das Américas, esse evento que reúne aí os principais líderes do continente. Claro, Jair Bolsonaro, o presidente brasileiro, não estaria de fora dessa. Foi convidado pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Aliás, Jair Bolsonaro chegou ontem aqui em Los Angeles, já no final da manhã, do aeroporto foi direto para o hotel, descansou algumas horas, estava acompanhado da esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e também de uma grande delegação brasileira, incluindo o deputado Arthur Lira. De lá, depois do almoço, eles vieram para a conferência, chegaram um pouco atrasados aqui ontem, inclusive isso foi tema de noticiários aqui nos Estados Unidos, o atraso do presidente Jair Bolsonaro, que fez com que ele não fizesse o discurso na abertura da conferência de ontem. Ele foi direto para o encontro bilateral que ele teve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Esse encontro foi dividido em duas partes. Na primeira, aberta à imprensa, dessas imagens que a gente assiste agora, eles sentaram e conversaram por alguns minutos com os jornalistas que estavam ali. O presidente Joe Biden falou por cerca de 1,5 minutos. Já o presidente Jair Bolsonaro falou por 8,5 minutos. Foi quase que um discurso, né? Já que ele tinha perdido a abertura oficial junto com os outros líderes, pelo menos ali junto à imprensa brasileira e ao presidente Joe Biden, ele falou algumas coisas que estavam previstas para serem ditas lá durante o discurso de abertura. Depois dessa primeira parte desse encontro aberto, digamos assim, ele foi para um encontro a portas fechadas e aí, como ele mesmo disse, com pouquíssimas pessoas. Um encontro absolutamente restrito, com temas sensíveis, com relação a acordos bilaterais comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos e também acordos como aquele que Joe Biden tanto bateu pé durante ainda as eleições norte-americanas, enquanto ainda concorria para ser presidente dos Estados Unidos, né? Ele disse que daria 12 bilhões de dólares para o Brasil para ajudar ali na proteção de fronteiras, para ajudar também os brasileiros a criarem um sistema de proteção do bioma da Amazônia, e o presidente Jair Bolsonaro cobrou isso, de acordo com algumas fontes da Jovem Pan. Ele não citou mais detalhes dessa conversa, ainda chegou a brincar com os jornalistas ao sair, dizendo: olha, vocês nunca nem vão saber o que nós falamos de fato lá dentro. O que eu posso falar é que eu estou maravilhado com o Joe Biden, que foi um encontro muito produtivo. Pela primeira vez eu estive perto do presidente dos Estados Unidos, a menos de 1 metro de distância,
e sem máscara. E aí, obviamente, levou todo mundo à risada, né? Os presentes que aguardavam a saída do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que, pelo fato de ambos estarem sem máscaras, ele viu ali honestidade no presidente Joe Biden, na fala com ele, e ele acredita que desse encontro vão sim sair aí grandes oportunidades, boas oportunidades para ambos os países, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Ele disse ainda há pouco, e aí agora eu já saio do encontro de ontem com o presidente Biden, veio para hoje, porque a abertura de ontem era prevista para ser feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Não aconteceu. Hoje ele discursou junto com outros líderes. A audiência, digamos assim, começou por volta das 9h30 da manhã, pelo horário local aqui de Los Angeles, na Costa Oeste, ou seja, há 1 hora atrás, e foi por ordem alfabética. Ele abriu o discurso dizendo que o compromisso do Brasil é com a integração das Américas de maneira democrática e com liberdade, e para prosperar econômica e socialmente. Ele disse ainda que em 200 anos de Brasil, temos agora um governo que, enfim, acredita em Deus, respeita os militares e que é favorável à vida e que ainda é leal ao seu povo. Também afirmou que no Brasil a liberdade de imprensa já é o bem maior. E falou também sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do brasileiro Bruno Araújo. Ele reforçou que as buscas continuam e que todas as autoridades possíveis estão trabalhando no caso e que ele, pessoalmente, espera encontrar ambos vivos. Ele também citou a questão dos vistos humanitários. Nunca antes na história do Brasil, tantos vistos humanitários foram distribuídos para pessoas em situações de riscos, imigrantes de diversos pontos do mundo, incluindo aí os ucranianos, viu? Ele falou que isso foi sim concedido, e ampliado. O presidente Jair Bolsonaro também citou os acordos de gás, e aí são acordos muito importantes comerciais com Bolívia e Argentina. Agora, um fato que chamou a atenção durante esse discurso dele foi algo que tinha sido dito um pouquinho antes, logo que ele chegou aqui para alguns jornalistas. Acordos que o Brasil fez aqui sobre petróleo com Guiana, Suriname e também alguns acordos comerciais com o Paraguai. É o Brasil fechando acordo com 3 outros países e que esses acordos não estavam previstos, viu, Daniel? E ele, obviamente, citou essa reunião bilateral aí com o presidente Joe Biden, que ainda repercute muito, não só aqui nos Estados Unidos, mas também aí no Brasil. Eu volto ao estúdio. Tá certo, os detalhes da participação de Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas, além, claro, da reunião que o líder brasileiro teve com Joe Biden, com Eliseu Caetano, que volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News.